analisou o documento enviado pelo presidente do Congresso norte-americano, Mike Johnson, com relação à destituição de Alexandre de Moraes do cargo de ministro do Supremo, alegando que as provas contra o ministro são incontestáveis. Segundo o PGR, Moraes usou e abusou da máquina pública para benefício próprio e de terceiros. Inclusive, o ministro teria contratado uma empresa de espionagem sem qualquer embasamento legal para isso, muito menos de licitação, pois Alexandre autorizou que agentes da Polícia Federal que trabalham para ele espionagem de pessoas até no exterior. Jornalistas como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo foram espionados pelo ministro do Supremo, que cooptou uma empresa norte-americana, recentemente alvo do FBI por acusações de espionagem empresarial. De acordo com o chefão da agência norte-americana, o FBI cortou qualquer relação com o governo brasileiro após avisar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o ministro da Suprema Corte Brasileira usou a Polícia Federal do Brasil para espionar em solo norte-americano, violando o ato patriótico, onde uma nação estrangeira usa a máquina pública para cooptar empresas com a finalidade de espionar pessoas na América do Norte. O delegado Rodrigo Bartolomei, atual chefe da Interpol na América do Sul, revelou nesta quarta-feira que o ministro Alexandre de Moraes será destituído do cargo. Além das acusações pesadas contra Alexandre de que o ministro teria recebido propinas de cartéis, inclusive criminosos recentemente presos pela Interpol tentando entrar no Brasil, contrataram um escritório de advocacia da mulher do ministro. Ambos os criminosos são integrantes da maior facção do Brasil, teriam conseguido burlar a fiscalização na fronteira através de subornos para passar com toneladas de drogas. Segundo Bartolomei, o ministro do Supremo assaltou a Polícia Federal usando a corporação para lavar dinheiro, além de, claro, perseguir opositores e prender velhinhas com a Bíblia na mão, já que no mais combatem o crime organizado, pois mesmo o delegado tendo evidências, inclusive entregado provas de que ministros do governo do ex-presidiário estão usando os ministérios para lavar dinheiro. Alguns ministros de Lula já foram condenados por receberem propinas de facções. Bartolomei acredita que Alexandre cairá em breve, pois as provas contra o ministro são robustas e não existe a menor possibilidade do ministro conseguir se livrar. O mesmo delegado que sofreu por 2 vezes atentados por ter dado enormes prejuízos aos traficantes de mais de 3 bilhões enquanto era chefe da PF e agora como chefe da Interpol, onde capturou dinheiro vivo que estariam transportando na fronteira com a Bolívia. Várias pessoas estão mostrando os crimes cometidos pelo ministro, dos quais estão sendo censuradas por revelar que existe uma organização criminosa atuando dentro das instituições. Alexandre conseguiu até mesmo o impossível, cooptar o exército brasileiro. De acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, que esteve participando da reunião onde estava presente os integrantes do alto escalão das Forças Armadas norte-americanas, o delegado disse que o ministro hoje manda nas Forças Armadas, ele manda a Gestapo entrar no quartel para prender militares ilegalmente sem base alguma no ordenamento jurídico brasileiro e com total aval do atual comandante do Exército, que responde a vários processos na Justiça Militar, inclusive por vender armas do arsenal de guerra. Generais do Exército americano, segundo o delegado Bartolomei, ficaram aterrorizados com a atual situação do nosso país, onde falaram que se algo assim acontecesse nos Estados Unidos, o ministro seria preso. O ex-superintendente da PF de São Paulo, que recentemente expôs um áudio em que a maior organização criminosa do país estaria planejando um atentado contra o policial federal Sanderson. O áudio foi interceptado pelo FBI, que analisou a veracidade do material e constatou que o primeiro comando da capital encomendou a morte do policial. Um dos maiores desafetos dos ministros do Supremo, Sanderson, chegando a trabalhar ao lado do delegado Bartolomei para colocar na cadeia um dos maiores bandidos do Brasil. Após inúmeras vezes que o Poder Judiciário pediu ajuda do governo do ex-presidiário para esconder irregularidades em compras de apoio, inclusive teria desviado dinheiro para uma conta secreta no exterior. O delegado, que enfrentou o PCC em São Paulo, formando uma equipe composta por agentes de elite para reprimir as atividades da organização criminosa, no qual resultou na apreensão de mais de 3 bilhões do tráfico. Logo com a chegada desse governo de bandidos, ocorreu um atentado sem sucesso
sucesso da facção que tentou assassinar o delegado, do qual prontamente respondeu com bala para cima dos bandidos. De acordo com Bartolomei, após dar um prejuízo bilionário para o primeiro comando da capital e apreender $500 milhão em dinheiro vivo de corrupção em propinas que iriam para financiar campanhas de políticos do PT, isto fez com que os políticos corruptos orquestrassem o assassinato do delegado. Não devemos esquecer que foi o delegado Bartolomei que descobriu o esquema de corrupção entre o poder judiciário e grandes facções que foram beneficiadas por decisões da Suprema Corte. E também partiu do delegado a ordem para que Luiz Inácio fosse detido, pois há evidências de que houve um esquema criminoso que ficou conhecido como Operação Mão Amiga. Bartolomei, depois que saiu do comando da PF, expôs um grande esquema dentro da Polícia Federal, onde o atual governo mandou destruir provas que foram coletadas durante as investigações e comprovou que empresas de fachada estavam sendo usadas para lavar dinheiro.